Hoje é domingo, dia do Senhor. A alegria e a paz do nosso Deus estejam com você, na sua casa, na sua família. Como é bom estarmos juntos, como é bom estarmos reunidos em nome do nosso Deus que está vivo entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, como é bom nós podermos parar diante da palavra de Deus, escutar a voz de Deus falando no nosso coração e sabermos que nós temos a oportunidade de irmos à igreja hoje e recebermos o corpo e o sangue do Senhor e fazermos a nossa Páscoa semanal, não é? Uma semana com missa é uma semana cheia de graça. Uma semana sem missa é uma semana sem graça. Vamos escutar o que o Senhor tem a nos dizer nesse dia. Está em Marcos 4, de 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisto surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te! E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho nos guardem e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, o Evangelho que nós acabamos de ouvir nos coloca em um questionamento da nossa vivência de fé. Nos coloca diante de uma passagem que nós conhecemos bastante. Muitas vezes tem músicas que nós ouvimos, né, que diz isso: a tempestade vai passar, a tempestade acalmada. Tanta música bonita, e a palavra de Deus que talvez tantas vezes você ouviu tantas pregações, mas o Senhor vem hoje mais uma vez, Ele usa essa liturgia de domingo para nos falar sobre isso. Então, o convite de Jesus para você e para mim. Qual é esse convite? É o mesmo que Ele fez para os seus. Passemos para o outro lado. Quer dizer, mudemos a nossa posição. Saiamos de onde nós estamos. Mudemos daqui, mudemos de vida. Passemos para o outro lado. Façamos uma conversão. Esta é a voz de Deus e é a ordem de Deus para todos nós. E nós ouvimos na palavra que Jesus disse isso e que ele entrou na barca dos seus discípulos e ali, certamente pelo cansaço, ele adormeceu, ele se pôs na popa do barco, não foi nem na proa, foi na popa do barco. E ele então se pôs a dormir. E eles então, atravessando o mar,
já lá bem à frente, bem adiante, o mar começou a ter uma tormenta. O vento soprava, as águas se levantavam, as ondas eram formadas e entravam dentro da embarcação. E ali eles estavam sofrendo com medo, com terror, se apoderou deles esse terror. E Jesus estava ali dormindo. E eles então, apavorados, foram lá e acordaram Jesus. Mestre! Certamente aqueles gritos, né, até mesmo de terror, apavorados. Mestre! Não te importas que nós pereçamos? E eu acho que o Senhor despertou assim, né? O que está acontecendo aqui, né? Vocês ainda não têm fé? E ele levantou-se e certamente estendeu suas mãos e disse: cala-te. E houve então aquele silêncio profundo. Aquela tormenta cessou na hora. E ali houve então grande bonança, grande tranquilidade. Então, aqueles que estavam ali ficaram apavorados de outra forma, né? Como pode? Até mesmo quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Irmãos, quem é este que até o mar e o vento obedecem? É o Senhor, é Jesus, o nosso Deus. E nós queremos também escutar a voz de Deus nos chamando para passar para o outro lado. Quer dizer, para mudarmos a nossa vida, mudarmos o nosso pensamento, mudarmos as nossas atitudes, as nossas ações. Muitas vezes, nós até escutamos a voz de Deus falando conosco. Nós até damos alguns passos. Nós decidimos caminhar com o Senhor, navegar nesse barco da vida com Jesus, mas nós, pela meada da nossa caminhada, pela meada da nossa travessia, nós esquecemos de Jesus, deixamos Jesus dormir na nossa barca. Nós não reconhecemos o poder que Ele tem e achamos que com Ele ou sem Ele é a mesma coisa. Como que você diz isso, Gatti? Não, eu digo porque nós vemos as pessoas que estão cada vez mais se distanciando do Senhor. E elas parece que não sentem falta disso. O humano delas não sentem falta, mas o coração e a mente sentem. São pessoas que se entristecem, são pessoas que adoecem, são pessoas que se perturbam, são pessoas que entram em depressão, são pessoas que ficam meio que sem sentido na vida. Parece que a vida não tem sentido. Irmãos, e ali então, quando a tormenta vem, quando vem a doença, quando vem o desemprego, quando vem as perturbações, as desavenças familiares, então a pessoa começa a ficar desesperada e ali até mesmo assustam o Senhor com seus gritos de horror, de terror, de ansiedade, de angústia, necessitando do Senhor. Certamente o Senhor escuta a sua voz, a sua oração, mas como seria bom se nós deixássemos Jesus acordado na nossa vida. Se nós deixássemos Jesus na proa do nosso barco, não lá atrás, na popa, é assim que fala. Nós deixamos Jesus lá atrás, no último
último recurso, nós clamamos por Ele. Irmãos, precisamos acolher Jesus. Precisamos deixar Jesus agir na nossa vida. Precisamos deixar ou pedir a Jesus para que nos silencie, para que Ele fale conosco e faça a sua palavra acontecer na nossa vida. Precisamos todos nós, embarcarmos nesta vida de Jesus, na nossa espiritualidade, mudarmos a nossa vida, sermos e buscarmos mais a santidade, irmãos. Buscarmos mais a santidade. Estamos vivendo num tempo em que as pessoas, como eu disse, estão se distanciando de Deus. E por isso tantas tragédias, tantas coisas horríveis estão acontecendo no nosso meio. Famílias inteiras, sendo mortas pelos próprios familiares. Bandidos que são perseguidos e que não conseguem ser presos por um monte, por um exército, vamos dizer, que matam tantas pessoas cometendo latrocínio, quantas pessoas usando drogas, enfim, quantas coisas horríveis acontecendo por causa de Deus que está dormindo na vida dessas pessoas. Nós precisamos ajudar também essas pessoas a se levantarem e a clamarem pelo nome de Jesus. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Que a mudança da nossa vida possa acontecer e fazer as mudanças necessárias que façam crescer a nossa fé e sejamos nós não invadidos pelas águas das tormentas, mas cheios das águas do Espírito Santo de Deus. Convido você então, irmão, irmã, para que juntos nós peçamos ao Senhor que nos dê o seu Espírito Santo para nos encorajar e para transformar a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Um bom domingo, a paz do Senhor e que a bênção de Deus permaneça sobre você, sua casa e sua família. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Fique em paz e viva Jesus Eucarístico.